Bom dia, minha gente, bem-vinda a esse devocional. Hoje eu quero olhar com você na Bíblia para ver como é que os filhos de Deus, como é que os heróis da fé viviam o jeito que era a vida deles, porque claro, eles eram heróis mesmo, eles viviam totalmente e completamente para Deus. Então, como é que era a qualidade da vida deles? Vamos ver isso agora. Gente, antes de continuar, vamos primeiro estabelecer como que essas pessoas viviam, como que elas usavam a fé delas no dia a dia. Então, em Hebreus 11 está escrito que os heróis da fé, pessoas tipo Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, essas pessoas conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Essas pessoas tinham tanta fé, viviam pelo Espírito, viviam por Deus de uma maneira que fechavam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. É isso que Deus faz na vida do cristão, na vida da pessoa que vive totalmente e inteiramente por Ele. Ele usa as nossas fraquezas, Ele usa os nossos problemas, as nossas doenças, Ele usa as nossas dúvidas, até dúvidas, porque Gideão, ele tinha muitas dúvidas, né? Ele tinha até um probleminha para confiar em Deus mesmo, porque ele pediu muitas vezes para Deus confirmar o que Deus estava falando para ele aqui. E Deus usou isso para a honra e a glória dele. E também essa gente tornaram-se poderosos na batalha. Para nós isso traduz para a nossa vida na batalha espiritual. Na hora que vem as lutas, que vem as tentações, Deus nos dá força na batalha espiritual. E essa gente fez fugir exércitos inteiros. E nós também podemos fazer fugir exércitos inteiros de demônios, porque não paramos de falar sobre Deus, porque não hesitamos em professar nossa fidelidade para o nosso Pai. E também mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Isso aí é o poder da fé. Mas vamos ver agora como que foram tratados, como que era a qualidade da vida deles. Já que eram tão fiéis a Deus, já que conheciam o Senhor nosso Deus tão pessoalmente, imagino que tinham uma boa qualidade de vida, né? Que tinham a bênção de Deus na vida deles, né? Vamos lá ver como que viviam. Outros, porém, foram torturados. O quê? Recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Eles viviam assim, gente, desse jeito, torturados, cortados no meio, andavam como vagabundos por aí em desertos, não tinham um lugar para chamar casa, porque eles confiavam em Deus, viviam para Deus em tudo, e eles não se importavam que isso talvez estragava, talvez não, isso estragava a qualidade da vida deles. Eles não podiam ter conforto na vida deles, porque eles eram tão entregues a Deus, eram tão dedicados a Ele, que eram desprezados pela sociedade. A sociedade não era digna da presença deles. Gente, nós temos que parar com essa mentalidade de que
a bênção de Deus na nossa vida significa riqueza, significa conforto, significa que tudo vai correr bem. Pode significar isso, pode, mas não é necessariamente bíblico, porque pensa em Davi, ele andava em cavernas, ele era quase refugiado e os homens que ele liderava eram desprezados pela sociedade. Eles eram necessitados, eles eram afligidos e maltratados, mas eles tinham ganhado a aprovação de Deus, eles tinham ganhado o selo de aprovação do Senhor nosso Deus, porque eles tinham a fé deles, a confiança neles, a certeza das coisas que eles não enxergavam com os olhos, porque eles sabiam que eles tinham um futuro muito melhor, eles tinham um futuro glorioso numa cidade celestial, na presença do Pai, e eles esperavam por esse tempo futuro. Eles investiam todo o seu tempo, todo o seu esforço pensando nesse lugar futuro, lembrando do tesouro que tinham na vida vindoura. Gente, você precisa entender que Deus tem algo muito melhor para você do que ter conforto aqui, do que viver num lugar muito lindo. Gente, Deus tem um plano muito melhor para nós. Ele tem coisas maravilhosas planejadas para nós, para o nosso futuro com Ele. Nós vamos ter um tempo incrível com Ele no céu. Não é só descansar e fazer nada. Não, nós vamos ter comunhão. Nós vamos ter responsabilidades. Talvez até vamos governar nações. Deus tem coisas que você nem pode imaginar planejado para você. E sabe o que você precisa fazer? Você precisa focar nisso. Esquecer das coisas ruins que estão acontecendo aqui, algemas, ameaças de ir para prisão. Você não pode se importar com os abusos que você recebe aqui na terra. Você precisa ficar com seu olho fixo no Senhor, com a sua esperança em Deus, porque nós precisamos juntar a nossa fé a esses heróis da fé, para nós também receber a mesma herança que eles, amém? E gente, você já reparou o exemplo de Moisés? Moisés é um exemplo incrível para nossa fé, no sentido de que ele deixou as melhores coisas desse mundo. Ele deixou a luxúria, ele deixou o palácio, ele deixou a família adotada dele para sofrer por Jesus Cristo. Vamos aprender mais aqui. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Gente, Moisés tinha os olhos fixos no futuro. Ele tinha os olhos dele fixos no céu, no galardão do céu. Ele não estava interessado no pecado, nos prazeres desse mundo, nas riquezas, tudo que esse mundo tinha para lhe oferecer. Não, ele tinha os olhos dele em Deus. Ele queria o coração de Deus acima de todas as coisas. Ele queria intimidade com o Senhor e ele estava disposto a deixar tudo, a largar todas as coisas materiais, todas as riquezas dele, todas as honras que ele tinha. Ele era neto do faraó, ele era realidade naqueles dias, mas ele quis deixar tudo porque ele estava caçando a Deus. Ele queria conhecer mais a Deus. E que exemplo para nós, quando nós avaliamos a nossa vida, quando nós pensamos naquilo que importa na nossa vida, nós temos que ter o nosso foco em Deus. O que importa é que buscamos a face de Deus. O que importa não são as coisas gostosas que esse mundo tem para nos oferecer, não. É o coração de Deus, é conhecer Deus. Amém? Vamos orar. Oh, Pai Santo, Pai, muito obrigada, Pai, pelo que a Tua palavra nos ensina.
Muito obrigada, Pai, por esses exemplos de heróis da fé. Muito obrigada, Pai, pela fé radical que essas personagens bíblicas tinham, Pai. Elas viviam por Ti, totalmente, completamente, com todo o seu coração, Pai. E nós também, Pai, queremos nos entregar muito mais a Ti. Pai, nós queremos viver uma vida radical, Pai, completamente dedicada a Ti, Pai, mesmo entendendo que nós podemos sofrer problemas, danos, abusos, nós podemos sofrer perca de coisas materiais, mas isso significa que ganharemos muito galardão na nossa vida futura. Pai, que eu peço pela pessoa que está orando em casa, pela minha vida também, Pai, que nós também possamos ter esse nível de fé, esse nível de intimidade contigo, esse nível de conhecimento de Ti, Pai, quando nós nos entregamos tanto a Ti, que não importa quando nós perdemos o conforto, quando nós perdemos dinheiro, quando nós perdemos as coisas materiais. Pai, eu peço, Pai, que Tu possas ajudar os Teus filhos, a Tua igreja no mundo inteiro a parar de pensar que realmente a Tua bênção, a Tua presença significa vida fácil, significa abundância das coisas fáceis, abundância dos bens e viver em conforto. Nos ajude, Pai, a entender, Pai, que às vezes Tu requeres de nós que nós nos entreguemos tudo, que nós soframos dano, que nós soframos perseguição, que nós soframos problemas e abusos, Pai, porque nós sabemos que na nossa fraqueza a Tua força brilhará. Pai, nos ajude, Pai, a ter a mentalidade de confiar totalmente em Ti, independente das dificuldades e dos problemas que surgirão por causa de Te seguirmos. Pai, nos ajude, Pai, a viver com todo o nosso coração, completamente e totalmente para Ti. Porque nós vimos, Pai, a fé de Moisés. Ele deixou tudo. Ele deixou os prazeres do Egito. Ele deixou um palácio, a melhor educação no mundo. Ele deixou as maiores riquezas no mundo, a melhor nação do mundo, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos isso hoje, Santo Deus, e nos ajude a nós também fugirmos dos prazeres desse mundo para buscar a Tua face, para nos entregar muito mais a Ti, para colocar as coisas na ordem certa, para entender que Tu és mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. Eu peço, Pai, que Tu me ajudes a mim a pensar mais assim, também a pessoa que está orando em casa agora comigo, Pai, que possamos ter essa mentalidade de deixar todas as coisas para trás, para Te buscar, para Te seguir, para sermos caçadores de Deus. Eu Te peço, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.